I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e junto comigo aqui na mesa, o alquimista da edição, Eric. Fala galera, vou dizer aqui pra vocês, se eu tivesse numa ilha deserta, a última coisa que eu ia pensar era jogar videogame, né? Mas vamos lá. E nessa falta de prioridades acertadas se junta a nós o paladino da edição, Lucas. Louco, melo, muito louco, cogumelo. E nessa loucura toda se junta à mesa o monge Paulo Nagahara. Se eu tô preso na ilha, bora catar madeira e construir uma casa, né? Bom, galera, a gente se juntou aqui hoje pra falar, como vocês devem ter imaginado, tem uma brincadeira chamada, se você estivesse preso numa ilha deserta e só pudesse jogar um jogo, qual jogo você jogaria, né? A gente se juntou aqui hoje pra fazer esse exercício aqui na taverna também, falar um pouquinho sobre videogames e recomendar jogos pra vocês jogarem se o barco de vocês naufragarem ou algo do tipo e vocês ficarem isolados. Então, se você quer saber o que a gente tem a dizer sobre esse assunto, cola na taverna aí e vambora. Bom, galera, sem muita enrolação, só vamos estabelecer uma regrinha aqui, uma ou duas regrinhas no máximo, pra não limitar demais as nossas escolhas. Eu sei que eu falei da brincadeira da ilha na abertura e tal, mas não precisa levar isso ao pé da letra. Você vai escolher um jogo, mas se o jogo tem DLC, se o jogo tem mods, se você puder baixar coisa, tá valendo tudo. A única regrinha o jogo é single player por natureza. É um jogo que você vai jogar sozinho. Vou abrir uma exceção aqui. No máximo, fiquei preso ou tô nessa condição com a minha parceira, o meu parceiro aqui, o meu cônjuge. Um joguinho couch co-op também tá valendo. Então, sem muitas delongas, eu quero começar com o meu colega Paladino. Qual jogo você trouxe ou menções honrosas aí de jogos que se enquadram nessa descrição? Eu pensei bem e primeiro eu defini algumas condições pra não ser um naufrágio. Porque se for um naufrágio, a bateria aí do console vai durar pouquinho. Ou não vai ter bateria. É uma ilha mágica. É uma ilha mágica, pô. Tá, beleza. Então eu caí numa ilha mágica, cheia de cogumelo. Exato. E tem um console lá nessa ilha que roda todos os jogos do mundo. Só que quando você escolhe um jogo, você só pode jogar ele pelo resto da vida. Essa é a parada, tá? Ah, não, mas daí é zoeira daí. Porra, aí tu... Cara, é assim, ó, não sufoque o artista, tá? Calma lá. Não, tu tá no vault lá do Fallout. Tem um computadorzinho. Que vida tem bosta. Energia e tal, só não tem internet. A ilha é só uma desculpa, tá ligado? A ideia é, se tu fosse só jogar só um jogo por muito tempo, ou pelo resto da vida, qual jogo seria, tá ligado? Tá, então levando em consideração que eu tenho energia infinita, internet infinita, dinheiro infinito, tá? Eu pensei em jogos não tão óbvios, né? Porque eu acho que eu já joguei Skyrim demais, apesar de eu ter jogado aí 4 dias seguidos recentemente. Eu acho que eu já joguei Minecraft demais. Eu acho que eu já joguei Stardew Valley demais. Então, eu particularmente vou excluir esses jogos, tá? Mas a minha ideia era ter um jogo obtuso de se jogar, de certa forma, tá? Porque, por exemplo, eu queria muito ter tempo para jogar Kingsfield. Mas eu não tenho tempo para jogar Kingsfield com aquela velocidade que o personagem anda, ou com a velocidade que ele ataca, né? Eu queria ter tempo, por exemplo, para jogar o Elder Scrolls Morrowind, né? Porque tem bastante texto, tem bastante livro para se ler, tem um mapa interessante para se explorar, mas ele é um jogo obtuso. O Eric jogou, ele pode me confirmar que o sistema de classes, né, tal qual o Eric, te deixa perdido ali, entendeu? Então, a minha ideia era ter jogos assim, certo? E como eu também quero aproveitar esse papo e indicar um jogo para a audiência, eu vou trazer, de certa forma, de volta aqui, um jogo que para nossa realidade se encaixa muito bem.
E para uma ilha deserta aí de férias aí numa semanada aí, né? Para quem puder ter esse privilégio, né? De ter essas férias aí, eu vou indicar o Dread Delusion. Comentei com ele esses dias que foi lançada uma versão para console. A versão que eu joguei é a do Switch 2 e eu estou usando ela para poder trazer esse conteúdo aqui para os ouvintes, tá? O Dread Delusion, para mim, ele tem uma inspiração muito clara em Kingsfield, tá? Maneira de andar é um pouco mais rápida, mas ainda assim é mais lenta do que o padrão. O ataque é um pouco mais demorado. Lembra muito o Kingsfield, tá? Principalmente, uma coisa que me lembra muito dele são os NPCs, que eu vou falar também depois um pouco. Eu joguei ele na dificuldade normal, mas o jogo possui uma dificuldade hardcore. Eu não testei porque eu não tenho tempo para testar. Mas também fica aí, uma dificuldade hardcore aí vai tomar bastante tempo aí para quem quiser jogar e completar o jogo, né? Então, o jogo ele não é tão difícil na dificuldade normal, eu morri apenas uma vez e já devo ter passado das 30 horas fácil aí do jogo. Eu queria falar também um pouco dos gráficos desse jogo, que foi o que mais me chamou a atenção. Ele tem gráficos de PS1, de certa forma, modernizados, e eles têm até uma opção de adicionar, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas lembram como as texturas do PS1 ficam flicando, assim, eles ficam se movendo? Alguém lembra disso? Sim, tô ligado. Sim, tô ligado. Tô ligado. Sabe? Então, tem esse modo. Ele é mais bem aplicado no computador, né? No PC, por conta do hardware e tudo mais. Mas do Switch isso também funciona muito bem. E cara, eu acho que isso pega, assim, na nostalgia de uma forma que é muito bom, tá? E além disso, a temática alienígena, principalmente ali no reino inicial, né, onde tu começa, tem várias criaturas estranhas, tem árvores que na verdade são cogumelos gigantes, e tipo, toda a temática dali das pessoas que estão ao redor tem a ver com cogumelos. Isso tudo junto com uma cor, um aspecto assim bem colorido, um céu rosado, dá um área de exótico pro cenário do jogo. Cada reino tem uma temática, um ambiente, digamos assim, né? Tem um reino, por exemplo, que eu tô agora, que é um reino fúnebre, né? E tem um outro que eu imagino que pelo nome, pela história do jogo, do reino, seja steampunk, né? Algo assim. Outro ponto forte pra mim é o mapa desse jogo. O jogo ele se passa em uma terra que ela foi arrasada por uma guerra contra deuses há 40 anos atrás, né? E atualmente aí, o mundo do jogo ele se passa em diversas ilhas flutuantes por conta dessa guerra. E elas são separadas, no caso, por reinos, né? Como eu comentei antes. E cada reino tem a sua lore, que é conectada à lore principal. O mapa, pra mim, cara, ele é excelente de se explorar. Eu senti falta aí de opção de armas e armaduras pra encontrar nele, tá? Tá bem difícil mesmo de encontrar. E tu encontra muita coisa em excesso, como poções e materiais de craft, né? Eu não sei se no hardcore isso muda, mas no normal tá sendo bem fácil encontrar isso, né? Então o jogo fica bem fácil, né? Por conta disso também. Então, porque, né, eu tenho sempre poção e eu tenho bastante lockpick. Aliás, fica uma dica aqui. Invistam em lockpick, tá? Outro ponto que me surpreendeu foi como que o fast travel funciona nesse jogo, tá? Tem várias formas de se dar fast travel e a única forma que não tem é tu abrir o mapa e clicar em algum lugar tal como a Skyrim ou Elden Ring aí, por exemplo. E isso é muito bom, tá? Porque tu usa espelhos, que são portais, né? Pra se transportar para outro lugar. E esses espelhos, eles são espalhados em pontos específicos do mapa, né? Então tu tem que achar eles e gravar onde tá, porque o jogo também não vai te mostrar no mapa onde tá, né? E também tem... Eu vou dar um exemplo aqui também, para explicar bem como que funciona.
tem uma casa que tu pode comprar no jogo. Dentro dessa casa tem um desses espelhos que te teletransporta para uma cidade próxima. E lá nessa cidade próxima tem uma construção que é um portal que se conecta em vários outros portais espalhados por todo o mapa. Só que tu precisa visitar esses portais primeiro, né? E poder viajar neles mais tarde. E também tem uma airship, né? Você pode ter o seu próprio navio voador, que eu tenho a impressão de que não dá pra controlar, tá? Eu acredito que vai ser uma viagem, não sei, assim, você vai entrar nela e ela vai voar sozinha até um porto, porque em toda a cidade tem uma espécie de porto para esse navio voador. Então eu acredito que você vai escolher a cidade que você queira viajar, né? E ela vai viajando sozinho até lá, né? O mapa não é tão grande assim para demorar tanto uma viagem dessa, então para mim é o que mais faz sentido, né? E lembrando que tudo isso aqui que eu falei é praticamente sem tela de load. Então, se tu vai entrar numa dungeon, não tem load. Se tu vai entrar numa casa, não tem load. O único load que tem dura, sei lá, 1 ou 2 segundos, tá? E é quando tu usa o portal. Aí a tela fica preta e você aparece no outro lugar ali que você quer ir. E assim, além de explorar, você também encontra quests, né? Com os NPCs e tudo mais. E assim, esse pra mim é um dos pontos fortes do jogo, tá? Porque apesar de ser simples, né, as tarefas que você tem que fazer, você precisa achar o local para onde ir, né? Porque o jogo não marca no mapa, né? Você vai ter uma bússola que, detalhe, você não começa com essa bússola, você precisa achar essa bússola no primeiro mapa, né? Achar uma maneira de como conseguir ela. E usar os pontos de referências que o NPC vai falar para ti. Então, por exemplo, você precisa encontrar a pessoa aqui, ela tá acampada na direção oeste, perto de uma turbina velha. Aí te vira aí pra achar, meu campeão, tá? E além disso, essas quests possuem algumas escolhas que até então as consequências são só para os NPCs envolvidos na quest, tá? Eu não vi nada que impacta na história até agora. E as quests, elas te contam assim muito detalhes sobre a lore do mundo. Tudo o que eu sei da lore do mundo vem dessas quests, tá? Os diálogos, eles são curtos, tá? Eles não são assim, enrola, igual eu tô fazendo aqui, né? Fala e não chega a lugar nenhum. Mas são diálogos curtos, então eles vão explicar tudo de maneira muito eficaz e que vai prender a atenção ali do leitor, né? Da pessoa, do jogador, no caso, né? E, cara, isso é muito bom mesmo. Um outro ponto também, e aí eu quero agora entrar no que mais me chamou, na segunda coisa que mais me chamou a atenção, que é o que faz me lembrar Kingsfield, que são os NPCs. Né? O desenvolvedor, ele optou por descrever as ações dos NPCs ao invés de mostrar com animações. Porque deixa tudo mais rústico, provavelmente economiza muito tempo de trabalho, obviamente. Mas como assim, Lucas? Tipo, no descrever, tu diz que é, tipo, em um texto dizendo o que eles estão fazendo? Ou é, tipo... Isso, exatamente. O jogo não tem dublagem, entendi. É tudo por texto. Então é como se fosse um RPG de mesa. Pode crer. Tipo RPG de texto também, né? Que tinha jogos assim. Sim, justamente. Eu vou dar um exemplo. Eu encontrei um NPC que ela invadiu minha mente, ela jogou um livro numa vidraça, ela gritou e tudo mais, e tudo isso com ela só fazendo uns movimentinhos ali leve, né, que é o que ela faz pra dizer que tá viva, digamos assim. Só que o texto descrevia tudo isso. Entendeu? Pode e crer. É muito, muito bem escrito. Tá? Muito, muito bem escrito mesmo. É bem detalhado, só que, de novo, não é aquela maneira prolixa, né? Ela é, assim, eficaz a maneira de descrever as coisas. Não é com aquele inglês de otário, né? Eu vou chegar a isso lá depois. Calma. Ih, tem inglês de otário. Ih! Não. Já não quero mais. Já Não quero, tem. já. Não tem. Tô isolado e tem que ficar sendo lembrado que tem inglês otário por aí. Não. Calma lá. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui com os NPCs aqui primeiro, tá? Tranquilo. Esse cara foi de boa, de longe. O primeiro ponto é como o mapa é conectado,
em si, como ele se conecta. As áreas secretas que tu encontra nesse mapa são sensacionais, cara. Eu amo explorar esse mapa porque ele mostra, sei lá, um baú num lugar ali no buraco na parede. Aí tu olha, tá, pera lá, tem como chegar ali. E aí eu vou caçar como chegar naquele lugar. E isso é muito bom. E a segunda coisa são os NPCs, cara. Porque eles passam uma certa carisma só com o texto. Tu consegue ver uma personalidade neles com o texto. Cada um tem uma maneira própria de falar, tal qual é, por exemplo, o Dragon Quest. Né, que eles usam muito do texto para dizer que ali tem um sotaque, por exemplo. Né? Esse silêncio, entre aspas, dos NPCs, ele consegue mostrar a depressão profunda que esse mundo tá. Porque é um mundo pós-guerra de 40 anos atrás, uma guerra contra deuses, e a história é toda envolta, ela circula ao redor desses deuses e tudo mais, e tu consegue sentir que aquele mundo tá muito na merda, sabe? E que os NPCs, eles passam esse ar de tristeza, né? Apesar de não ser um rosto muito detalhado, ele tem esse gráfico de PS1, até mesmo de um Xbox antigo aí, ele passa esse ar de que tá muito na merda, que me lembra muito os jogos da From, né? O Dark Souls, né? Que o Paquito odeia, que falou que o Miyazaki é um lixo, pior jogo do mundo, que jogou o design de 25 anos no lixo, que fez o Kingsfield, por exemplo, passa essa sensação, entendeu? E ele não mente, né, Paquito? Tu falou mesmo, né? Tu deixou isso bem claro, né? Então tá. Aham. Prefiro que me odeiem do que mentir pra alguém. Deixa eu desconectar aqui. E isso me surpreendeu. Isso me prendeu muito. Eu gosto quando o desenvolvedor tem essa sacada. Quando ele consegue passar sentimento de uma maneira não óbvia pra mim. Porque, né, poderia botar ali um dublador chorando, um ator, poderia botar uma animação, poderia fazer qualquer coisa, mas não, ele usou o texto, cara. Pior que é incrível que, tipo assim, o texto em si, ele é uma limitação visual tão grande por justamente não te mostrar o que tá acontecendo. Só que tem escritores que são tão bons no que fazem, que usando, tipo, só esse recurso do texto, ele consegue fazer a sua imaginação gerar tudo aquilo que ele quer muito melhor do que se ele fosse te mostrar visualmente aquilo, cara. Eu acho isso muito, muito foda quando o desenvolvedor consegue fazer isso, tá? Não só o desenvolvedor, tipo, até em livros e histórias no geral, é muito foda quando o cara consegue de fato fazer isso, tá ligado? E eu vou usar um exemplo aqui do Tolkien, né? O Paquito também falou muito mal do Tolkien, né? Ele também não gosta. Odeia toda a história, toda a obra que Tolkien fez. Que jogou 25, eu não falei, não. 25 anos de design no lixo também. Exatamente. O cara pegou 500 anos de escrita, mandou pra merda, né? Escreveu aquela bosta do Senhor dos Anéis. Tá vendo? Vocês estão vendo? Não, vocês estão ouvindo, aí, né? Deixando claro que agora... Vocês ouviram, né? Ele falou que é uma merda, tá? Tô na merda na edição. Para deletar uma faixa de áudio, selecione e aperte Delete. Então, como eu estava usando o exemplo do Tolkien, o Tolkien, quando ele começa a Sociedade do Anel, a primeira parte, entre aspas, do livro é tudo muito tranquilo. É tudo muito calmo. Tá tudo bem. Os hobbits estão lá, fumando a maconha deles, tomando 3, 4 café da manhã porque estão de larica. Tá tudo muito bem. E quando os hobbits começam a jornada deles, são 2 cafés da manhã, bacon com tomates, cogumelos, entendeu? Janta, almoço, tudo certo. Tudo certo. Tá tudo numa boa. Quando vai no ali finalzinho. Quando vai ali, meu amigo, no final... No finalzinho é um chips de batata dos elfos e é isso, irmão. Que não tem mais nem a comida dos elfos ali para eles. Entendeu? É outra parada. E é só texto. E o livro do Tolkien criou tudo, né? Inspirou tudo o que a gente conhece de fantasia para chegar aqui no Dread Delusion e o cara usar uma escrita tão bem assim também, né? E conectando com um ponto da escrita, eu vou falar 2 coisas aqui. A primeira é sobre o inglês dele. Não é inglês de otário. Tá, não tem nenhum T, nenhum too has. Okay. Alguns NPCs vão falar de uma maneira mais rebuscada, vão usar palavras que
talvez o Paquito e o Paulo, eu acho que tu também, né, Eric, que fala inglês desde pequeno. Enfim, quem tem bastante... Desde adolescente, eu diria. Cara, quem tem, assim, fala inglês há muito tempo, vai entender. Pra quem não sabe, eu falo inglês há mais ou menos uns 4 anos. Que por mais que seja, que eu moro na Inglaterra e seja imersivo pra mim, ainda tem muita coisa que eu não consigo entender. Então eu volta e meia eu parava, pegava uma palavra e traduzia. Entendeu? Então, tem isso. Tem também muito... como se fosse um irlandês falando, que eles comem as palavras. Sabe? Tem maneira de falar you, eles não falam you, eles falam ya. É tipo assim. Eu acho que é you que eles falam ya, uma coisa assim. Então, tem isso. Não é um inglês internacional facezinho que o americano fala aí, tá? É uma coisa mais complexa de se entender. Mas assim, cara, eu tenho um intermédio pra cima, assim, o meu inglês, e eu tô entendendo super de boa. Tá? Mas tem um ponto aqui que eu quero levantar, se vocês me permitem, que videogame é uma ótima ferramenta para aprender inglês, tá? E se não querem aprender inglês para melhorar de vida, porque acham que não precisa, se não querem aprender inglês para, sei lá, para não ter opiniões aí diferentes, não só no Brasil, aprendam inglês para jogar videogame. Entendeu? Aprendam inglês para jogar videogame, porque tem muito jogo foda que dá para que vocês vão ter uma experiência sensacional só aprendendo inglês. E assim, inglês você aprende de graça. Inglês você aprende com 10, 15 minutos de leitura por dia. Leva mais tempo? Leva, mas aprende, tá? Então esse Dread Delusion, ele não tem nenhuma tradução. Eu ia pedir isso agora. Ele não tem, eu achei que ia vir... Se alguém confere aí na Steam, que eu não tô conseguindo abrir a Steam aqui, mas eu acho que... na Steam fala que não tá disponível. É só inglês mesmo. É só inglês, né? Eu achei que com essa versão aí de console ia vir uma tradução, né? Mas infelizmente não veio. Assim, é um desenvolvedor indie, eu não tenho como ficar irritado com o desenvolvedor indie. Eu acho que o indie, ele faz o que consegue fazer, e se acha que não vale a pena traduzir, tudo bem, né? Agora, se for uma Nintendo da vida, aí é putaria não traduzir a porra do Pokémon, por exemplo, né? Acho que aí são duas coisas diferentes, né? Mas infelizmente não tem em português. Cara, quem sabe a comunidade brasileira traduza, mas eu acho muito difícil, porque ele é um jogo indie, então ele não teve um alcance tão grande, né? Sim, e pelo que você falou, ele tem muito texto, né? Essa questão dos diálogos e tal, precisa de uma localização bem boa, né? Bem trabalhosa até. Sim, e mas ele tem... isso, cara. Dá trabalho, mas é aquela... Eu acho que ele tem a mesma quantidade de texto de que um Skyrim da vida, porque o Skyrim, apesar de ter dublagem... Pra caralho, então, irmão. Não, tem bastante, mas o que eu quero dizer é que o Skyrim tem tradução. Sim, é isso que eu quero dizer. O problema é que o Skyrim tem um alcance muito maior que Dread Delusion, entendeu? Não é impossível. Tipo, ser difícil não quer dizer que isso justifica empresas grandes não fazerem. Não é isso. Só é realmente difícil pro cara que vai fazer, ou pra equipe que vai fazer, no caso, né? Fazer isso. Certamente vai ser caro pra um cara, tipo assim, que não tá tirando tanto dinheiro no jogo assim, disponibilizar isso, né? Que não é nosso ponto, no caso, né? Mas é um ótimo jogo também para se aprender inglês também, porque as conversas não passam direto. Você tem que apertar o botão tal qual aí um JRPG, aí o Paquito vai gostar, né? Tem que apertar o botão para passar o texto. Então assim, o texto tá lá parado, ele não vai sair dali, traduz o texto com um Google Tradutor da vida aí, só pra te ter uma noção do que tá acontecendo. Isso é uma ótima maneira de aprender inglês, inclusive. Pior que irmão. Já que você me mencionou aí, eu vou até acrescentar isso. Não é o tema do episódio, essa questão de adaptação, mas eu aprendi inglês pra entender os RPGs. Na época, vai parecer piada, mas não é. O que me fez querer correr atrás disso foi o Zelda, Link to the Past. Que na época eu jogava ele com... Eu tava preso num determinado momento do jogo, né? Que tinha que entrar numa dungeon lá, eu não sabia como fazer. E eu decidi recomeçar o jogo lendo todos os textos, absolutamente todos os textos, e traduzindo eles com um dicionário pequenininho de inglês-português, com um caderno do lado. E joguei o Zelda Link to the Past inteiro, que é isso?
É um livro que você tem a tradução das palavras, Eric, só que, sabe, não é no Google Tradutor na internet, era uma coisa de papel. Ah, é Os o Google Tradutor australopitecos físico. usavam. Isso. Sabe o que é a um versão livro física do físico, Google Eric? Tradutor. Sabe o Que que é um livro físico? Caralho. Mas enfim, antes de fato ganhar o curso de inglês na escola pública que eu frequentava, eu comecei a traduzir os meus RPGs assim. Era um dicionáriozinho do lado e no caderninho ali, anotando todas as frases. E segui assim, zerei Zelda desse jeito, zerei Chrono Trigger desse jeito a primeira vez, zerei Mario RPG desse jeito a primeira vez, zerei vários RPGs assim. Eu tinha preguiça, então na época eu não fiz isso. Não teve jeito. Eu tive que aprender aqui, tentando comprar pão e falando good morning, two breads, sei lá. Mas vamos pensar por esse lado, trazendo pro tema do programa. Já que a pessoa vai ficar presa jogando Drag Deluge, ela vai ter tempo de pegar o dicionário e ler, né? E tu é sulista, né, Lucas? Tu chegava lá e falava, good morning, two little dicks, please. Isso aí é gaúcho, do tá? Sul. Eu sei, Eu sou catarinense. eu sou catarinense. Eu sei, Dois cacequinhos. Eu vou contar um caos rapidinho aqui, tá? Quando eu morei na Itália, eu peguei o tradutor na hora, porque eu precisava procurar o ovo de galinha, né? E eu não tava achando. Aí eu botei, tá, beleza, ovo de galinha, e ele me deu o ovo de polo. Eu, olhei pra ele, por favore, o ovo de polo. Aí o italiano me olhou, de galina. Aí eu, sì. Depois eu fui ver, polo é frango. Marcelo. Eu tenho algumas perguntas ainda aqui, se Não, me por favor, permitem. vamos lá. Tu, Lucas. Tá, sobre o teu jogo aí. Tá, trazendo aqui pra nossa dinâmica, né? Eu tenho algumas perguntas relacionadas a isso, imagino que tu não chegou a zerar ele ainda, né? Cara, não, ainda falta mais uns 2 ou 3 reinos ainda pra eu chegar. Ele é um jogo muito longo? Tipo, tu saberia dizer quanto tempo mais ou menos de jogo tem? Tu tem um objetivo nesse jogo, certo? E aí, pra alcançar esse objetivo, tu precisa recrutar uma pessoa em cada um desses reinos. Entendi. Tá? Esse é o objetivo principal. Então, se tu fizer só isso, eu acho que ele vai levar aí umas 30 horas. Ok. Tá? É tipo o Skyrim, então, no potencial de escalação do quanto tempo tu leva pra zerar. É isso, né? Do quanto escala, isso. né? Tá, entendi. Quase isso. Tem um porém. Pra te entrar nesse reino, tu precisa de um passaporte da União de uso único. Puta que pariu. É. É a burocracia, irmão. Cara, esse jogo ele tem cada sacada por conta dessa união aí que é muito bom. Mas vamos lá. Pra te conseguir isso, tu pode comprar isso ou cair nas graças de algum NPC influente e receber isso. Ou, como eu achei hoje muito sem querer, em um baú, sabe? Caraca, é igual na vida real, então, irmão, pra tirar o passaporte. Quase isso. Só, tu não acha um passaporte no baú. Pelo menos o meu, eu não achei no baú. Eu achei, irmão. Sacanagem. Só que, cara, tu não vai conseguir só fazer a missão principal, porque cara, eu duvido que tu vai jogar esse jogo, tu vai olhar pra aquele castelo, ou, por exemplo, lá no fundo, um dragão voando, e tu não vai querer ir atrás dele, cara. Eu, com certeza, vou. Se fosse um Paquito jogando, eu não duvido que ele zeraria em 2 horas, mas tudo bem. Não, o Paquito... Paquito vai no cartório, faz o passaporte, entra no castelo e vai embora. Cara, eu não acho que seja um jogo... É porque, cara, ele é um jogo tão gostosinho, assim, pelo menos pra mim o fluxo dele tá sendo tão bom, porque apesar que, assim, tem a exploração ali dele, a exploração é muito boa de se fazer, tá? As quests, os diálogos com os NPCs são interessantes de se ler. Não é aquele diálogo que tu vai ler com o NPC e ele vai falar: nossa, o dia hoje tá legal. E é isso. Vai lá, pega umas flores pra mim. Não. Ele vai te dar um motivo interessante pra te fazer aquela quest. E aí você vai fazer as perguntas e aí ele vai te falar: pô, aqui há 40 anos atrás, lá antes da guerra, era assim, assim, assim. Ah, é? E aí tinha o cara lá. Opa, quem é esse cara aí? Então, esse cara aí, ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí tu pesca uma informação importante pra te realizar uma quest. Entendeu? Então, conversar com esses NPCs, além de legal, te ajuda a fazer as quests. Entendeu? E isso, então, pela exploração ser tão rica assim, o potencial de rejogabilidade dele deve ser bem alta, né? Tipo, tu jogar novamente pra, tipo, pegar coisa que tu perdeu em outra... Cara, outra gameplay, assim, coisa do tipo. se tu pega, tipo assim, joga crer. sem guia e aí a segunda vez tu joga com guia, por exemplo. Pô, fica legal também. Pode Entendeu? crer.
fica legal também. Tipo, fazer... Cara, e assim, ele é um Kingsfield moderno. Ele lembra muito o Kingsfield, mas ele é muito mais rápido. Tu pode correr, tu tem magia pra correr, pra andar rápido se tu quiser, entendeu? Então, dá pra ser rápido ali, se tu não tem muita paciência pra andar mais lentamente, né? Não, é que assim, ser longo não é um problema, considerando o tema que a gente tá abordando aqui agora, né? Então é por isso que eu pedi, tá ligado? Que então, tipo, por exemplo, se a gente tem tempo infinito pra jogar isso, cara, então o potencial que esse jogo tem é também infinito, né? Tipo, de conteúdo que ele pode te apresentar. Infinito não, mas ele é bem longo pra isso. Sim, não, sim. A minha ideia era pegar um jogo em que eu pudesse ter tempo pra jogar. Pode crer. Pra tipo assim, cara, a minha ideia tá, eu vou numa ilha deserta, eu vou tirar umas férias da família. Foda-se meu filho. Foda-se minha esposa. As férias do mundo, tá ligado? Não quero nem saber se a cachorra tá comendo cocô agora. Foda-se. Ah, Entendi, Lucas, tem que trabalhar. Foda-se. Entendeu? Eu ganhei na loteria. Eu ganhei 2 bilhões na loteria. Tá? Pode crer. Sonhar é de graça. Eu vou pegar esse meu Nintendo Switch. Não, o Switch 2, foda-se. Eu vou comprar um Steam Deck. Foda-se. Tá? Comprei um Steam Deck. Vou lá pra um lugar isolado e vou só jogar esse jogo. Entendeu? Pode crer. Esse é o jogo pra isso. Ah, e ele tá custando R$35 na Steam. Tá muito baratinho. Ah, mas aí se tu tem dinheiro infinito, não é problema também. Ah, mas eu vou mão de vaca uma vez, mão de vaca sempre, cara. Ele gastou comprando Steam Deck. Dando prosseguimento aqui, então, eu vou trazer uma menção honrosa, que eu quase não falo desse jogo, mas é o Crystal Project. Olha Eu só. falei lá no nosso primeiro episódio. Muito bom. É porque assim, no programa eu não falo tanto dele, mas eu encho o saco da galera pra jogar, né? Sim. Inclusive, Só tá, que- o Discord tá avisando aqui que o Paquito tá jogando. Eu tô escutando a música dele enquanto a gente grava. Ah, então esse negocinho é dele. Ah, esse íconezinho é dele. Legal. Eu abri ele aqui pra ficar escutando a música e pra olhar as opções de modificação da campanha, né? Só passando bem por alto aqui, né? Desculpa, é que eu acho que eu entendi a tua vibe, Paquito. Ele é um jogo mesmo que tu precisa também, digamos, estar tranquilo pra jogar, pra te poder explorar ele legal. Tipo, eu, por exemplo, né, uma vez que eu reclamei ali do mapa e tal, mas eu acho que eu entendi a tua ideia, é bem interessante mesmo. Ele tem uma vibe muito da hora, mas eu acho que ele encaixa muito com o nosso tema aqui. Não só de jogar apenas um jogo, né? Mas meio que estendendo também qual jogo a gente jogaria muito se tivesse muito tempo livre. Aham. E, cara, não só o jogo base, né? Sem você modificar nada, é bem expansivo, mas ele te dá muitas opções pra você modificar partidas futuras. Você pode transformar ele num roguelike, por exemplo, se você quiser. Porque tem opções de você mexer na dificuldade, além da dificuldade normal e hard padrão. Quando você vai criar um new game, né, você aperta C no teclado e ele te dá opções de desafio. Aí você consegue mudar o game mode, você pode deixar ele na opção mais vanilla, inclusive, desabilitar todas as mudanças que tiveram e jogar a primeira versão do jogo. Você pode habilitar o modo poção, que é o modo caos, que o jogo fica só difícil pra um senhor caralho. Tipo, você não pode modificar nada nele, os seus status são capados, e dentre outras coisas, né, os monstros ficam muito mais fortes. A descrição do jogo é caos. A terra de Sequoia, que é o mundo do jogo, é injusta. Vitória é impossível. Mas o quão longe você consegue chegar? Essa é a descrição do modo dentro do jogo. Então isso faz dele ser muito infinito. E assim, você pode, por exemplo, fazer runs solo. Você consegue controlar quantos membros do grupo você vai ter quando você começa o jogo, entre 1 e 4. Você consegue habilitar e desabilitar opções de assistência. Você consegue modificar quanto de XP de job, de gold você vai ganhar. Habilitar ou não o modo hardcore, que significa que se você perder, o seu save é apagado ali e acabou. Tipo o Honor Mode do Baldur's Gate 3. Uhum. E você consegue habilitar opções de randomização.
antes de começar a partida. E aí você, de fato, transformou o jogo num roguelike. Se você habilitou o modo hardcore e habilitou as opções de randomização, que eu quero dizer o quê? Você consegue botar os cristais em locais aleatórios. Você consegue randomizar quais são as 6 classes iniciais que você vai começar. Você consegue botar os bosses em lugares aleatórios, itens em lugares aleatórios. Caramba. Enfim, dá pra você customizar a sua campanha nesse jogo de forma que tende ao infinito. E ele até gera uma seed, igual um roguelike mesmo, se você quiser. E você pode jogar aquela seed. E pra você, Lucas, que teve problema com os mapas, não ironicamente falando, você pode habilitar essa opção, não mexer em nada, e só habilitar ali, pegar todos os mapas. E aí o mapa do jogo vai ficar basicamente habilitado pra você. Eu tentei isso também e eu ainda não achei os caminhos. Eu acho que o problema sou eu, então. Não, mas assim, é o que eu comentei com você da outra vez. A vibe do jogo, a graça do jogo é explorar. Então ficar perdido faz parte. Sim, sim. Depende só do quanto você vai gostar disso ou não. Eu acho que o que não faz parte é ficar perdido 10 horas. Mas fora isso. É. Não, é que eu Vai de realmente... cada um. É que assim, jogos assim requer, pra mim, tempo. Eu tenho que estar com a cabeça limpa, entendeu? Pra mim pegar os detalhes, as nuances ali e seguir. Então, eu joguei ele numa época bem caótica, que foi quando eu comecei a faculdade, eu tava completamente perdido, eu não sabia o que era estudar, né? Não que eu tenha aprendido ainda, mas enfim. Então tava muito complicado pra mim. E também tinha começado o podcast, basicamente, né? Então eu tava ali aprendendo a editar, aprendendo a estudar, aprendendo o que eu tinha que aprender na hora de estudar. Então, enfim, não foi uma boa ideia ter jogado aquela hora. Fica a menção honrosa aí pra quem tá escutando. Se você tiver um feriado prolongado, alguma coisa assim, um tempo que você de fato vai ficar sem fazer nada, vai ficar o equivalente a estar isolado numa ilha, na sua ilha pessoal, dá uma chance aí pro Crystal Project, que eu acho ele um jogo perfeito pra essa vibe. Um outro jogo que eu quero dar uma menção honrosa aqui, indo pro lado oposto do espectro, Divinity Original Sin 2. Jogaço. Ele é bom, vai. Porra, bom é Baldur's Gate 3, irmão. O Divinity 2 é bom pra caralho, irmão. É que eu cometi o erro de jogar primeiro o Baldur's Gate 3, Tô cara. zoando, não, Baldur's Gate é melhor, tô zoando. Mas o Baldur's Divinity Gate é bom. do caralho também. É porque eu não sei se algum de vocês vai trazer ele pro programa, então eu preferi trazer o Divinity. Cara, Mas nossa. é outro jogo também que tem N opções de como você jogar ele. Mas Sim. qual jogo que eu realmente quero falar aqui, né? Não preciso nem mencionar que o gênero roguelike é perfeito pra isso, né? Pra esse nosso tema. Ora, quem diria? Pra que tu trouxe um roguelike? Só falta ser de carta agora. Não só é roguelike, não só é de carta, mas é o maior lugar comum desse gênero, que é o Slay the Spire. Só que eu vou falar do Slay the Spire 2. Porque basicamente, assim, ele foi o jogo que popularizou esse gênero, no fim das contas. Como eu mencionei, acho que nas nossas promessas de fim de ano e nas nossas expectativas, né? Eu mencionei a sequência, o Slay the Spire 2, que ia sair esse ano, já saiu, inclusive. Ele tá em Early Access. E, assim, se eu tivesse que jogar só um jogo pro resto da minha vida, eu facilmente escolheria ele. Porque ele pegou toda a base que o Slay the Spire 1 montou, melhorou e expandiu a enésima potência, cara. Primeiro, você tem 4 personagens no Slay the Spire 1, você tem 5 no Slay the Spire 2. E tem outra, eles removeram um personagem, que é o Watcher, você não tem ela no Slay the Spire 2, só que adicionaram 2 novos, que é a Necrobinder e o Regente. E eles jogam completamente diferentes um do outro, tem mecânicas completamente diferentes dos personagens que já existiam e voltaram, que é o Ironclad, a Silent e o Defect. E, mano, não tem muito o que dizer, assim. Pra quem não conhece Slay the Spire por alguma razão, ele é um roguelike deck builder, onde você basicamente escolhe o seu personagem, escolhe um bônus inicial e vai percorrendo o mapa nesse pináculo, subindo ele, enfrentando batalhas, eventos,
comprando e removendo cartas. E você tem que chegar no final dele. Ele não é um roguelike deck builder, né? Ele é o roguelike deck builder, que é o que estourou o gênero de todas as formas e que até hoje é, tipo, pra mim, é um dos melhores, assim, disparado, tá ligado? Muito jogo tenta fazer o que ele faz e eu acho que não consegue. O Slay the Spire 1, eu só joguei o 1, né? Puta que pariu, é um jogo incrível mesmo, tipo, em tudo. Em arte, em design de jogo, em tudo, irmão. Ele não foi o bastião desse gênero por tanto tempo à toa, né? Muito jogo que veio depois se inspirou nele. Quando você pega os deck builder que tem por aí, é basicamente, é Slay the Spire, só que com tal coisa. E o 2 ampliou isso e adicionou uma coisinha que o 1 não tinha, que é multiplayer. Você consegue subir o Spire com até 4 pessoas. Cada um vai escolher um boneco, podendo inclusive todos escolherem o mesmo boneco, e vai se aventurar pelo pináculo enfrentando os eventos aleatórios. E eles ampliaram tanto para esse lado multiplayer que fizeram uma separação. Existem cartas que só aparecem quando você está no multiplayer. Então tem todo um meta diferente, um balanceamento diferente. E por ser um multiplayer cooperativo, você pode chamar algum amigo seu pra jogar ou entrar numa sala de gente aleatória e jogar. Não recomendo fazer a segunda opção. Eu acho que é muito mais divertido você ter um grupo fixo pra jogar mesmo, pra vocês se organizarem, pra vocês se divertirem juntos. Não são partidas tão longas, mas a quantidade de opções que você tem pra jogar, a quantidade de builds que você pode fazer. E no co-op, então, como tem mais pessoas, você eleva isso à enésima potência. Toda vez vocês vão ter praticamente uma partida diferente. Então, não tenho muito do que descrever dele. Ele é um jogo muito conhecido na nossa bolha indie, na nossa bolha do roguelike deck builder. Então, Slay the Spire 2 seria um jogo que eu facilmente jogaria pra sempre. Só pra adicionar uma coisa, Paquito, também, que vai estender ainda mais. Pra quem joga no PlayStation, por exemplo, na Steam também, né? Mas quem joga no PlayStation, principalmente, que é bem viciado em platina, né? Um abraço, Kate Schmidt. Vai provavelmente precisar jogar multiplayer isso aí pra platinar também. Então, tem isso aí também. E mesmo que não precise, roguelikes desse estilo normalmente tem platinas muito longas. Vou usar a dimensão honrosa também para trazer pro assunto. O Spell Rogue, eu platinei ele esse ano. E cara, eu levei tipo 500 horas para platinar. Quase 500 horas para platinar. E eu ainda jogo ele de vez em quando. Eu ainda esbarro com umas builds, com umas runs muito bizarras, muito absurdas. O que reforça o meu ponto aqui. Você quer um jogo conforto pra jogar pra sempre praticamente? Vai no estilo roguelike que não tem erro. Trazer uma outra menção honrosa rapidinho, que eu vou estar meio que roubando nessa menção honrosa, mas se você tiver acesso a um PS2, você pode jogar o SNES Station no PS2, que foi um emulador de Super Nintendo não oficial do console. Caramba. Que aí ele joga todos os jogos de SNES. Se for assim... Exatamente. Minha menção rosa aqui é o Yuzu, eu emulei. Pô, minha menção honrosa é qualquer emulador handheld aí, Nintendo DS, preenche um micro SD de, sei lá, 300 GB lá, cara. Olha, dá pra fazer a festa. Piadas à parte, fica a sugestão também, né? Sim, Compra um handheld de emulação aí. A biblioteca lançada nos Estados Unidos, que tem pra baixar na internet Archive, tem 700 megas. Tá? 700 megas. Fica a dica. É bizarro, cara. Megas. Jogo de Super Nintendo é extremamente leve, cara. Cara, 20 nossa, megas. de Super Nintendo. Putz. Não, de Super Nintendo, perdão, de Super Nintendo. 700 megas de jogo de Nintendo é coisa pra caralho. Nossa, muito, muito. Mas a gente pode falar disso qualquer outro dia. Então, deixo aqui as minhas recomendações, uma ênfase no Slay the Spire, menção honrosa aí pro Crystal Project, pro Divinity Original Sin, pro Baldur's Gate também, caso alguém não vá falar aí, fica a menção. Aqueles clássicos, né, Paquito? Os clássicos, principalmente o 1 e o 2, cara, são jogos aí, cara,
leves, acessíveis, que rodam em qualquer máquina e que tem até um fator rejogabilidade aí, né? O fator Eles replay, têm um fator replay bem elevado, assim. É. Até mencionar também, pra não perder o meme, a própria série Saga cai nisso também, ele tem um fator replay muito, muito grande, os jogos no geral. Mas não vou me adentrar neles, não. Mas se tu vai mencionar a série Saga, eu vou mencionar então Skyrim, que é melhor que Saga, como tu mesmo falou. Que também é um jogo infinito, né? Tinha um meme de que é um jogo infinito por conta das quests que você simplesmente sempre tem, né, pra fazer, elas se renovam todo dia pra fazer. Sim, eu acho que jogos com foco em exploração e jogos com mecânica roguelike, não necessariamente os dois juntos, né? Mas cada um no seu nicho, eles têm potencial pra te distrair aí por infinitas horas, sabe? Eu acho muito legal jogos assim. E me remete até um tempo que a gente, como não tinha muitas opções de jogo, a gente jogava o mesmo jogo muitas e muitas e muitas vezes. Então pra gente não é um conceito tão extraterrestre assim, né? Mas de mim é isso. Eu quero dar prosseguimento aqui e escutar um pouco do meu amigo Paulo. O que você trouxe pra contribuir pra nossa conversa aí? Olha, eu trouxe aqui... antes eu vou fazer umas menções honrosas aqui também, né? Quebrando um pouco as nossas regras. Mas falar um pouco do Skyrim, né? Bom, a gente já tem um programa inteiro sobre ele. Mas as opções de exploração e de lore, de história do Skyrim são, assim, inúmeras. Tem os 3 Só livros pra muito... complementar... Fala aí. Tem 3 caçar livros os livros da... Tem 3 livros que o Paquito... Pô, decide aí, quem é que vai me zoar, caralho? Os dois querem zoar a mesma coisa, irmão. Ele quer o Lunch I'm Gonna Made, já entendemos. Já. Eu bati no microfone 3 vezes aqui, eu achei que não tava mais funcionando. Pode falar. Inclusive caçar os livros aí da Lust Argonia Made é um desafio aí à parte, né? Você tem a coleção completa. Ler eles é outro desafio, tu conseguir aguentar ler. Até pra quem curte esse tipo de livro é um desafio, porque vai ter que caçar com uma mão só, né? Paquito não só leu, como fez review, rapaz. Traduziu, né? Traduziu. E é isso aí, pra complementar a experiência, né? Eu queria até recomendar aqui 2 mods bem legais aqui pro Skyrim. Que eles mudam, assim, completamente a experiência. Que é o Lunch I'm Gonna Made Edition. Além desse tem o Live Another Life, né? Que é um modzinho. Ele é bem simples, que ele muda completamente o iniciozinho do jogo, né? Então, ao invés de ser um prisioneiro andando ali na charrete e tendo ali o seu começo em Helgen, você cria seu personagem e escolhe ali entre, sei lá, 7 ou 10 cenários diferentes, que vai começar o seu jogo em pontos completamente diferentes do mapa. E você pode ser desde um prisioneiro que foi atacado no meio da neve, o Winterhold, até um colono que chegou em Solstheim, né, a cidade ali da expansão do Dragonborn. Cara, dá pra ser até um bandido, eu lembro. Eu usei bastante esse mod também. Tu pode começar, tipo, literalmente num acampamento de bandidos, onde esses bandidos não vão te atacar, tá ligado? Tipo, meio que você é parte da galera. É muito maneirinho, sim, pra quem quer fazer roleplay. Eu usava bastante esse mod, cara. Eu achei interessante isso daí, eu não sabia dele. Não, sabe o que é o mais curioso? Eu usava esse mod não só pra fazer roleplay, mas porque algum mod meu de visual quebrava a charrete lá inicial, que ela começava a dar um montão de cambalhota, e esse mod meio que resolvia isso. Pô, interessante, né? Tipo, tu começar já na DLC, apesar de ser um pouco difícil, né? Sim, você pode inclusive começar na DLC. Tem esses vários cenários, né, diferentes, porém isso não te impede de seguir a quest principal, né? Então, se em algum momento você esbarrar por Helgen, ali vai ter um diário, né? Você vai ler o diário e vai dar um trigger na missão principal, na quest principal. Então você pode seguir ela normalmente. Você vai estar mesmo vivendo uma nova vida aí dentro de Skyrim. E o segundo mod que eu queria recomendar aqui chama Interesting NPCs. É um mod, assim, fantástico, né? Ele adiciona vários NPCs novos no jogo. Alguns deles são companions, inclusive, né? Eles podem seguir você nas aventuras. Mas a diferença é que cada um desses NPCs, eles têm uma linha de diálogo muito extensa e
todos eles têm histórias muito legais pra compartilhar. E é tudo dublado, né? Eles têm Tipo, feito com fandub e tudo mais, e alguns são muito bem dublados, inclusive. Sim, a maioria deles é muito bem dublada, né? Por fandubs, por... Acho que até gente famosa também. E com uma qualidade, assim, tremenda. É a ponto de você chegar no cara, falar com o NPC e você não saber se é do mod ou se é do jogo mesmo. Papo reto, a qualidade de comigo, mixagem de áudio é bizarra de boa. Eu não queria estender muito o papo de Skyrim, mas foda-se. Cara, como Skyrim é foda, né? Tipo, não tem outro jogo que tem, sei lá, um mod que tá dublando NPC pra caramba, sabe? Que tem mod de não sei o que. Tá, tudo bem, tem uns de putaria também, mas tem mod de não sei o que, mod de não sei o que lá. Cara, tu pode transformar o jogo da maneira que tu quiser, cara. Tipo, isso é impressionante pra mim. Eu não lembro de outro jogo que faça isso. Chegou num nível que Skyrim não é mais um jogo só, Skyrim é uma engine pra criar jogo, tá ligado? Sim, foi o que eu comentei no episódio de Skyrim, né? Inclusive, rapidamente aqui, uma parada completamente aleatória. Pra quem ouviu o episódio de Skyrim e a faixa de áudio da Kate tá atrasada, eu lancei há algumas semanas um áudio novo, que eu arrumei isso, tá? Quem quiser reouvir, fica à vontade, tá muito melhor agora. E tem até umas coisinhas a mais lá, tá? Fique à vontade. Assim como o Skyrim é relançado todos os anos, a gente relançou o episódio corrigindo aí alguns bugs e falou Sim. que é o Skyrim 2. É versão remaster. Aplicou uns mods, né? Fez a Anniversary melhorada. Edition do episódio. Mas escutem lá que tá muito bom. São 3 horas aí falando mal de Skyrim porque a gente Eric, gostou desse jogo. Eu não, irmão, eu amo esse jogo. Tá no meu top 2 aí, jogos da minha vida, irmão. Top 3. Mas assim, piadas de Skyrim à parte, eu acho que ele é de longe o jogo que mais se enquadra nesse tema nosso. Por mais que seja só uma menção honrosa, eu que não sou tão fã assim, gostei do jogo, mas não sou fã igual vocês. Quando a gente decidiu falar disso, ele foi o primeiro jogo que me veio à cabeça. Tá vendo? Ó, mais que Saga, vocês podem ver. Exatamente. Porque ele só mencionou Saga, né? Só mencionou Saga, né? Skyrim não, ele já falou que não. Na hora que a gente escolheu esse assunto, cara, nossa, Skyrim. Paulo, além da menção de Skyrim, o que mais você trouxe aí pra gente? Tá, uma segunda menção honrosa aqui que vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falar de Pokémon. Opa. Mas tá aí, Pokémon. Cara, não, eu concordo muito. Inclusive eu tenho uma experiência aqui interessante pra compartilhar, né? Que nessas minhas viagens aí, né? Fui parar numa ilhazinha mágica. remota. Quase isso, uma ilhazinha remota em Cabo Verde. Não tem nada pra fazer lá, né? Então eu só tinha ali o meu portátilzinho de emulação e fiquei ali na beira da piscina jogando Pokémon Blue. É bem deprimente, né? Você tá na piscina, mas jogando Pokémon, mas tamo aí pra isso, né? Se tu diz... Todo mundo, ula, ula, ula. E o Paulo, porra, Pikachu não evoluiu, cara. O pior é que eu pensei isso também, tu falou, não tem nada o que fazer, e eu tava lá na beira da piscina jogando, eu falei, porra, como assim não tem o que fazer se tu tá numa piscina, tá ligado? Tem. Não, pior que pobre é uma desgraça, né? A gente sai de férias, né? Se planeja tudo pra ir num resort, na piscina, no sol. Aí você chega no lugar, tá frio e nublado. Aí nem não dá. Pô, aí é foda, hein? Deixa eu compartilhar. Eu não vou deixar tu ser babaca sozinho, deixa eu ser babaca também. Eu também tô indo pra um resort também, em maio, no aniversário do meu filho, tá? E eu vou levar meu Switch também. E qual Pokémon tu vai jogar? Cara, eu tô pensando em comprar o Red e o Green. Não, tô zoando. Cara, eu não sei o que eu vou jogar lá, mas assim, Cara, não adianta, tu tá lá na piscina, tá todo mundo se divertindo, mas eu posso ser bem sincero pra vocês. Cara, eu também queria estar lá jogando lá no ar-condicionado, sabe? Eu vou pegar um momento, eu vou sentar na cadeira e eu vou ficar jogando. Eu vou fazer isso, pode ter certeza. Porque, cara, é bom tu jogar videogame no silêncio, na rua. Portátil é bom por isso, é bom jogar videogame na rua, gente. Quem não tem essa experiência não sabe o que tá perdendo. Pô, mas já que é pra ser babaca com viagem, quando eu viajei pro Japão ano passado, o Pokémon me salvou também, tá? Porque 30 horas de voo, irmão, deu pra zerar o Pokémon Emerald de novo, tá? Então.
Tá, deixa eu ser babaca 3 vezes. Eu fui... Babacast. Amsterdã, agora, algumas semanas atrás, eu e a minha esposa, aí foi só eu e minha esposa, 1 hora de avião, né, ida, e 1 hora de volta, Darkest Dungeon no Switch, cara. Melhor, cara, eu pensei comigo, o avião pode cair, mas eu tô dando um crítico muito bom agora, tá? Foda-se. Singular Strike. O avião começa a cair, tá ligado? Cara, esse crítico foi foda mesmo, hein? O avião começa a cair. How quickly the tide turns. Back to the crítico. O Lucas entrando no avião pensa assim, não vai dar nada. Remind yourself, don't overconfidence. It's a slow and insidious killer. Segue aí, Paulo, desculpa, nosso caos tomou conta. Mas é isso aí, ó. Joguinhos portáteis, né? RPGs portáteis, assim, são fantásticos pra você levar pra uma ilha deserta, ou pra uma viagem, ou pro metrô. E com isso eu encerro aqui minhas menções honrosas e vamos lá pra indicação principal, né? Que é um jogo aqui que vocês nunca imaginariam que eu iria jogar, que é o Terraria. Ô, louco! Surpreso, hein? Surpreso, mas positivamente surpreso. Cara, eu não imagino o Paulo jogando um jogo assim. Pois é, não é. Mas a indicação dele... Perfeito. Consigo imaginar o porquê da indicação, mas conta mais da sua experiência com o Terraria aí. O porquê sim, mas eu não vejo ele jogando, sei lá, Stardew Valley, por exemplo. Não, é uma pegada diferente, né? Uma pegada diferente. O Terraria, ele é mais voltado pra... Até tem essa confusão, né, que a comunidade faz de vez em quando, que é confundir o Terraria com... Considerar o Terraria uma espécie de Minecraft 2D, né? Nossa, eu já falei disso algumas vezes na minha vida. Acho que até aqui no cast uma vez também. Cara, a galera não tem noção do quão errado eles estão ao fazer essa comparação, irmão. Não tem nada a ver, cara. Só a mineração tem alguma coisa a ver. É outro jogo, completamente, irmão. Exato. Assim, a semelhança deles é que eles foram lançados, assim, no mesmo ano, né, em 2011. Estão sendo atualizados aí até hoje. Só que um recebe update de verdade, que é o Terraria, e o outro você, tipo, tem que votar pra adicionar uma galinha no jogo, tá ligado? Tipo isso. Os dois têm mineração, os dois você consegue construir casinhas, né? Conseguem explorar ali no seu ritmo, mas as semelhanças acabam aí, né? O Terraria, como o Eric falou, é um jogo muito mais complexo, né? O mundo dele é muito mais rico, muito mais bem produzido. Gameplay também, né, cara? Tu tem de fato algo estabelecido que tu tem que fazer. Ele não é livre igual o Minecraft tá ligado? Assim, ele tem uma certa liberdade, mas também tem, tipo, uma progressão clara que você precisa seguir se você quer zerar o jogo, tá ligado? Isso mesmo. É legal que ele tem essa progressão, mas no começo ela não é tão clara, né? Você começa... Como todo bom sandbox, né? Você derruba umas árvores, né? Constrói sua casinha, coloca ali umas tochas para evitar que a noite caia e os monstros venham atacar. E conforme você vai aumentando sua base, né? Vai chegando aqueles NPCs, né? Que eles vão te explicando um pouco sobre como funciona o mundo, te vendem alguns itens e aos poucos vai te deixando claro qual que é o objetivo, né, em toda essa história, né? Matar Deus. Exato. Como todo bom RPG. Né, então você tem aquela progressão, né, típica do Minecraft, né? Você vai procurar elementos, né, minérios para construir ferramentas e armas melhores. Mas vai ter um momento que você vai chegar ali numa parede. Você vai chegar literalmente uma parede de carne. Vai ter algum determinado bloco que você não consegue quebrar, ou vai aparecer um monstro que seja muito mais forte, que você não vai conseguir derrotar. E isso vai te levar para essa progressão que o jogo quer que você siga, né? Que é basicamente coletar alguns itens específicos e ir summonando uns chefões. E cada chefão que você derrota, ele vai te dar alguma mudança nesse mundo, né?
É legal que o mundo do Terraria ele é vivo, né? Ele vai reagindo de acordo com as suas ações, né? Então a cada chefão que você mata, vai aparecer ali um minério diferente ao redor do mundo, vai te dar algum colecionável específico, vai te dar alguma ferramenta diferente que vai te levar mais longe. Vai cair um meteoro do céu direto no teu mundo. Vai vir um Papai Noel, vai vir disco voador. Enfim, tudo isso vai ser de acordo com as suas ações, né? Inclusive tem esse muro de carne aí que o Eric falou, que é um dos chefões que você vai encontrar lá no inferno, literalmente. Que quando você derrota ele vai espalhar uma corrupção ali em alguns pontos do jogo, que vai levar pra um endgame, assim, muito extenso, muito gigante, que literalmente o céu vai ser o limite. Então é um jogo que tem muita coisa, ele tem essa progressão, ela não é clara, assim, de bate-pronto, mas é muito legal de você ir descobrindo como é que cada coisa funciona de acordo com o seu ritmo de exploração, enfim. É um joguinho bem legal por causa disso. E ele te dá todas as opções de um sandbox, né? Você tem ferramentas para construir, então você consegue, mesmo por sendo um jogo 2D, você consegue fazer bastante coisa legal. Consegue plantar, consegue customizar ali o seu bonequinho. Aí tem essa parte do combate também dos chefões, né? Ele vai te dar muitas opções de armas, de magias, inclusive. Ele é basicamente não diria um RPG, mas é um jogo ali que vai te dar uma liberdade, assim, insana, né? Você consegue fazer muita coisa nele. Tem uma variedade de build muito grande também, variedade de item. E ele tem essa mecânica ali herdada de RPGs e MMOs no geral, que é de loot raro. E isso pra mim, cara, gira as engrenagenzinhas do meu cérebro, tá ligado? Tu ficar um tempão matando um inimigo específico que você quer aquele item que tem 0,5% de chance de dropar, tá ligado? Cara, isso é pra mim delícia. E, porra, se tu tá num lugar onde tu tem só isso pra fazer, irmão, oportunidade perfeita pra tu conseguir ele ter o slime staff, tá ligado? É verdade, é verdade. Inclusive tem... Como você summona, né, os chefões, você consegue, inclusive, farmar, né, farmar esses itens que os chefões dropam, né? Então é bem legal, né? Tem essa questão dos drops, tem a questão de construção, de builds diferentes, de armas diferentes. Tem ioiô, cara. Uma das armas mais poderosas do jogo é um ioiô. Pode crer. Que atira uns raios, tem um alcance, assim, insano. E é isso aí, Terraria. Particularmente... eu já devo ter umas 300 horas de Terraria, assim, né? Espalhadas entre versão pirata que eu joguei no passado, versão no Steam, versão no Switch. E é um daqueles jogos que foi lançado em 2011, então ele tem pra tudo. Tem pra celular, tem pra Switch, tem pra DS, PS3. Se bobear, já fizeram um porte até pra Zibo disso aí, irmão. Também. Caraca. Cara, se bobear, tem esses handhelds aí, eles têm uma área de portes, que são jogos de PC portados pra eles, né? Eles fazem um downgrade dos gráficos ali. Se bobear, tem, cara. Considerando que o jogo já lançou em mobile também, não duvido que tem, irmão. Pode ter mesmo, cara. Capaz de ter nativo. Até porque ele tem uns visuais, assim, bem simplesinhos. Sim. Né? Aquele pixel art estilo Super Nintendo mesmo. Bem simplesinho. O Stardew Valley tem pra esses ports, então pode ser que tenha mesmo. Mas tu falou que ele é um RPG, cara. Tem história, assim, esse jogo? Ou tem diálogo? Como é que funciona isso? Tem sim. Tem essa questão dos NPCs, né? Você começa sozinho ali no seu mundo, quando você dá um novo jogo. Mas a partir do momento que você atinge algumas milestones, né? Alguns pontos chaves no jogo, vão aparecendo alguns NPCs que vão te dar algumas questzinhas ou tem algumas linhas de diálogo. Por exemplo, tem um cara que é um mecânico, né? Que ele vai aparecer quando você constrói uma fornalha e uma bigorna. Então ele vai aparecer na sua casa e vai te dar algumas quests relacionadas a metais. Então você vai precisar forjar alguma picareta pra ele, ou alguma espada.
Enfim, ele te dá essas questzinhas. Esses NPCs, apesar do jogo ser bem sandbox, os NPCs têm muitas coisas a dizer sobre aquele mundo, sabe? Tipo, a primeira NPC que aparece quando você derrota um boss, o primeiro boss que você derrota, é a Dríade. E ela fala bastante sobre os bosses daquele mundo e essa corrupção, o que é essa corrupção que tá se espalhando, e até te pede pra você, de alguma forma, tentar impedir, sabe? Então, apesar dele ser bem amplo com a história, né, tipo... Não comparando ele com Souls, mas nessa mesma pegada de ser uma história que ela tá sendo mais contada pelas coisas que estão acontecendo no mundo do que por diálogos em si, tem alguns diálogos que te levam a entender mais ou menos o que tá acontecendo ali, sabe? Apesar da questão de cada jogador ter um mundo diferente e ser procedural, tem uma historinha ali que o jogo vai se montando até você chegar no chefe final, sabe? Então, eu particularmente considero o Terraria um RPG, sim, um sandbox RPG. Porque tem progressão, tem build, tem sistema de level, tem chefe pra matar e RPG a gente já sabe o que significa, que é jogo difícil, então Terraria é um RPG. Tem RPG. Tem RPG. Exato. Tem roleplay no game, tem RPG. Tem mais algum jogo pra comentar, Paulo, além do Terraria? Não. Teve as minhas menções honrosas aí que deram bastante coisa pra falar, né? E de Terraria é isso aí. É um joguinho assim perfeito pra você, se você tem muito tempo livre. Vou até adicionar aqui sobre o Terraria. Se você tem aquela assinatura do Google Play que eu mencionei algumas vezes, o Play Pass, você consegue baixar ele no seu celular e jogar, tá? Não precisa necessariamente comprar ele e jogar no computador. Às vezes você quer jogar um pouco mais tranquilo, deitado na cama, sei lá. Tem ele pra mobile também e até reforço essa assinatura. Não é jabá nem nada, mas tô descobrindo muito jogo legal por lá também. Não, a Google tá patrocinando a gente, com certeza. Bom, dando prosseguimento aqui às nossas indicações, meu amigo alquimista, o que você trouxe aí pra gente? Então, pessoal, eu acredito que quando a gente assinou ali o contrato de ir pra essa ilha deserta, maluca aí, eu devo ter me enrolado com alguma coisa, devo ter ficado perdido. Porque, enquanto meus amigos aí foram pra ilhas tirar férias, passar um tempinho longe de tudo, das preocupações do mundo pra jogar o que quiser, eu tinha interpretado que na minha ilha eu ia ficar, tipo, pelo resto da vida nessa mesma ilha, tá ligado? Que foi o que tava escrito aqui no meu contrato, né? Então, os meus critérios foram um pouco diferentes do critério aí da rapaziada, né? Mas o que não muda muito o que seria a minha indicação. Só adicionando aqui, Eric, tipo, a ideia era essa, mas como isso aqui é a última poção, sempre guisando. Então... Não, tudo bem, tudo bem. Vida que segue. Considerando isso, que a ilha que eu tô preso nela até agora, jogando uma coisa só, eu tive esse processo de pensamento, cara, o que eu posso escolher pra jogar? Se eu fosse escolher um jogo pra jogar o resto da minha vida, só essa merda, cara, o que eu escolheria? E aí os meus colegas aí já começaram a me sacanear no grupo e tudo mais, quando a gente começou a girar essa pauta, e já falaram, o Eric é muito simples, né? Eu tenho só um jogo que ele sempre fala, qualquer oportunidade de rejogabilidade, é sempre esse jogo, que é o tal do Baldur's Gate 3? Não... Project Zomboid, que é aquele joguinho lá que eu falei bem pouco dele, né, na minha vida aí, na vida de projeto. Só que eu vou dizer aqui dele não como uma indicação pra isso, porque eu não acho que a rejogabilidade dele se estende tanto, há tanto tempo assim. Claro, se tu for jogar, sei lá, 1 ano seguido, cara, eu acho que tem conteúdo legal pra você curtir o jogo. 2 anos, até vai. Agora, tipo assim, muito tempo, eu já não acredito que o Project Zomboid se sustenta. Porque uma coisa que eu sempre falo, né, sobre o Zomboid é que a pior coisa que pode acontecer com você nesse jogo é tudo dar certo. Porque se tudo der certo, o jogo vira só um The Sims com muita burocracia, tá ligado? E isso não é a parte que faz o jogo ser legal. E, cara, eu já tô num nível do Zomboid, tanto é que vocês devem ter percebido que eu tenho comentado menos sobre ele, que é porque eu fiquei tão bom no jogo, eu entendo tanto do jogo, que, cara... Eu começo novas runs, eu tenho, tipo, dificuldade na minha primeira, tipo, 10 minutos do jogo até eu achar um lugar seguro pra parar. E o resto do jogo vira um The Sims pra mim, porque eu consigo me organizar tão bem que, tipo, ok, já não tem mais desafio, tá ligado? E aí, isso pra mim deixa o jogo um pouco chato. É um demérito que eu diria que o jogo tem, que o late game dele não é, tipo, muito divertido, sabe? Só que, cara, aquilo, até você chegar nesse nível, você vai jogar isso às mais de 100 horas facilmente, sabe? Porque ele é um jogo extremamente difícil.
Só que aquilo não é um jogo que eu escolheria pra jogar o resto da minha vida. Então por isso que eu tô descartando ele dessa lista, né? Apesar de ser o que todo mundo apostou que eu escolheria, não é ele. Tirando isso aí de jogo, eu vou colocar aqui algumas menções honrosas também. Porque como que eu fiz esse critério, né? Eu falei, já que eu vou ficar o resto da minha vida jogando um jogo só, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha biblioteca Steam, ver quais jogos eu mais joguei, e certamente serão esses jogos, né? E em parte estava certo, porque nisso vem aqui minhas menções honrosas, que curiosamente é a mesma que a galera trouxe, que é o Skyrim, que é tem mais de 500 horas de jogo. A gente já destrinchou do porquê que Skyrim seria um jogo perfeito para esse tipo de situação, né? Para essa dinâmica que a gente escolheu. Outro jogo ali que eu joguei de umas 300 horas, que eu não esperava que ele seria mencionado aqui, é o próprio Terraria, pelos mesmos motivos que o Paulo comentou. Até, puxei um pouco ali da minha opinião sobre o jogo, do porquê que ele é um jogo tão bom pra isso também. Só que ele também não é o meu jogo escolhido. O jogo que eu mais joguei na minha vida, na Steam pelo menos, infelizmente ele tá num critério ali que descarta ele, que é o Team Fortress 2, que eu já joguei 1.500 horas desse jogo e, nem parece que eu joguei isso tudo. E é um jogo que eu, hoje em dia, se eu pego pra jogar, eu ainda consigo me divertir. Só que ele é um jogo puramente online, então isso descarta, porque na ilha não pode jogo online, né? Então, o jogo que eu trouxe aqui pra vocês, dessa vez, né? O jogo que eu escolheria se eu fosse parar nessa ilha, que eu só tenho agora direito a um jogo pelo resto da minha vida, ou pelo menos por muito tempo, é um jogo que eu já mencionei ele lá no começo do projeto, inclusive literalmente no começo, que foi no primeiro episódio, que é um jogo conhecido como RimWorld. Bom jogo. Cara, já lá no primeiro episódio eu mencionei que era o jogo da minha vida, né? E tem os motivos pra isso. Mas não é nem por isso, só calhou dele ser o meu top 1 jogo, dele também estar nesse critério. Mas o porquê que eu escolhi ele, né? Primeiro tem que conceitualizar o que é o RimWorld, afinal. Ele é um jogo de geração procedural de histórias, digamos assim. Que, assim como, o avô dele, que é o Dwarf Fortress, que é um jogo, assim, que talvez até popularizou esse gênero, não sei se foi o pioneiro, mas, assim, é um dos jogos mais conhecidos por isso, né? Que ele é um jogo que toda vez que você joga ele cria um mundo inteiro, ele cria histórias daquele mundo, ele cria personagens, ele cria uma porrada de coisa, e aí agora você pode jogar. Fazendo com que cada vez que você jogue, o mundo será totalmente diferente do mundo anterior que você jogou. Aí já tá um ponto de rejogabilidade que eu acho importante nesse tipo de jogo. Mas o que acontece? O Dwarf Fortress eu pensei em trazer pra cá, só que ele é um jogo que eu cairia na categoria de que é um jogo que eu queria gostar mais, sabe? Porque eu comprei ele quando ele lançou com gráficos na Steam, né? Literalmente com gráficos, porque o Dwarf Fortress original nem gráficos tinha. Eric, o gráfico era ruim? Não. Ele literalmente não tinha gráficos. O jogo era, feito em ASCII, tá ligado? Que é aqueles símbolos que fazem... números e símbolos que fazem se tornar um gráfico, sabe? Então, cara, extremamente inacessível. Lançou uma versão com gráfico na Steam, só que ainda assim eu acho o Dwarf Fortress extremamente burocrático em tudo o que ele faz. E o RimWorld, ele sai um pouco disso. Porque ele é um jogo de geração de história muito mais acessível a quem tem paciência para entender pelo menos um pouco desse mundo, né? Basicamente, nesse jogo, explicando já o que eu expliquei lá no primeiro episódio, mas dando um pouco mais de ênfase na história dele em si, ele é um jogo em que o seu grupo estava em uma nave, seja lá qual for o destino, e essa nave deu problema no meio do caminho, fazendo com que você tenha uma aterrissagem forçada nesse planeta conhecido como RimWorld, que ele é um planeta extremamente caótico, basicamente não tem um governo liderando nada, tem só, grupos isolados e separados, cada um com sua cultura, com sua regra, com sua lei, e meio que, além das colônias em si que existem, o que acontece nesse mundo é meio lei da selva, né? Então, as pessoas se atacam, se roubam, se sequestram, e você tem que, lidar com essa galera que acabou de cair nesse planeta sem recurso nenhum para conseguir, de alguma forma, sobreviver nesse planeta, primeiramente, né? E, de alguma forma, conseguir voltar pro seu planeta original, que é conseguindo, de alguma forma, criar uma nave para retornar, né, pro seu planeta.
Só que o que faz dele, pra mim, um jogo tão bom, né, pra essa nossa dinâmica, né, é justamente nessa questão de que toda vez que você jogar esse jogo, ele será... Cara, você nunca vai ter a mesma história. De fato mesmo. Sempre vão ter coisas diferentes acontecendo. Por quê? Ele é um jogo extremamente narrativo. Quando você começa o jogo, né, quando você vai lá construir o seu save, né, a sua build, inclusive ele é um jogo extremamente customizável também, né, então você pode trocar, tipo, eu quero que tal facção exista no jogo, tal, isso tudo antes de tu começar a jogar, você define isso tudo, pra aí sim você preparar o seu jogo, sabe. E uma das coisas que você também escolhe no começo do jogo são os narradores que contarão essa história. Narradores esses que são 3, se você não joga com mods e DLCs e afins, que uma é a Cassandra Classic, que é meio que ela faz um sistema de progressão muito de videogame mesmo, né? Que, ou seja, quanto mais tempo passar no jogo, mais difícil o jogo vai se tornar. Tem a Phoebe Chillax, que ela meio que, tipo, ela te coloca problemas grandes pra você resolver, tipo, bem grandes pra tu resolver, mas ela te dá um grande intervalo de calmaria entre esses intervalos, entre esses problemas. Então, tipo, você sabe que eventualmente vai acontecer alguma merda muito grande, mas depois que essa merda acontecer, pelo menos você vai ter um bom tempo pra se reestruturar e tudo mais, né? E tem o meu favorito, que é o único que eu sequer consigo jogar, com os outros eu não, tipo, nem considero jogar, que ele é, pra mim, a cara do Poção em si, que é o Randy Randall, que é um narrador que, basicamente, o modo dele é caos. Cara, pode acontecer tudo no jogo, inclusive, tipo, 2 facções rivais te atacarem ao mesmo tempo, só que como eles são rivais, eles vão estar em guerra entre si também, então você vai estar no meio do fogo cruzado de 2 facções, enquanto isso acontece, começou uma tempestade seca e a floresta ao seu redor está em incêndio, e você vai ter que de alguma forma resolver isso, enquanto o seu cachorro ficou maluco e matou o dono dele, e agora você tem que lidar com isso também. Então, eu gosto muito dessa vertente caótica do jogo, de tipo assim, cara, não importa o que você faça, você nunca vai estar preparado pra tudo. Então, o jogo se torna, tipo, um jogo de conter, tipo, o quão eficiente você é contendo o caos. E eu gosto muito desse modo de jogo, tipo assim, cara, pode acontecer que você fique tranquilo por muito tempo, mas pode acontecer que todas as merdas do jogo aconteçam ao mesmo tempo e você não tem muito o que fazer. Então você vai ter que, tipo assim, organizar quais, tipo assim, em qual parte você vai se ferrar, quem que você vai ter que morrer pra você conseguir, pra que a base consiga sobreviver no geral. Isso é muito maneiro, cara, isso é muito maneiro. Só que isso também é só mais uma vertente do que eu gosto no jogo. Eu diria que a parte narrativa do jogo, até porque o jogo se vende assim, né, ele é um jogo de criação de histórias, inclusive ele é até um jogo que fala que, tipo assim, perder faz parte do jogo, perder ainda é uma história quando todo mundo morre e você, tipo, acabou, não tem o que fazer. Até porque ele é um jogo, tipo, que tem permadeath e tudo mais, né? Então morreu, acabou, filhão, só resta chorar. Só que eu digo que, apesar de parecer muito frustrante isso tudo, eu como sou um tipo de pessoa que gosta muito desse tipo de jogo, eu diria pra vocês aqui com facilidade, as melhores histórias que eu joguei nesse jogo são histórias onde tudo deu errado, sabe? Eu não lembro se eu contei essa história no episódio 1 lá, mas é uma história que, cara, já aconteceu comigo há mais de 10 anos, considerando que eu joguei esse jogo em 2016 pela primeira vez. Mas é onde a minha base ali, né, a minha tripulação, ela consistia de 2 irmãos e a esposa de um desses irmãos, né? Onde pouco tempo depois, inclusive o jogo tem isso, né, customização de personagem pode gerar até, tipo, relações customizadas entre eles, então você pode começar com parentes, com esposos, com ex-esposos também, inclusive, com irmãos, com rivais, e cada pessoa que é gerada também, ela é aleatória e tem a própria personalidade, isso também é muito importante no jogo também. Desculpa, tu consegue, tipo, reproduzir? Sim. Hoje em dia, eu não sei se precisa da DLC pra isso ou só foi atualizado, mas por muito tempo não, só com mod, mas hoje em dia sim, dá pra fazer isso, inclusive é uma mecânica, tipo, principal hoje em dia no jogo. Mas, continuando a história, eram 2 irmãos e a esposa de um desses 2 irmãos. Pouco tempo depois, chegou mais uma pessoa nessa base que se casou com outro irmão que tava solteiro também, então... Diferente de todas as minhas outras bases, que eram pessoas aleatórias, eu tava interpretando que, caraca, eu tô aqui cuidando de uma família, tá ligado? É uma família aqui muito tranquila.
E, tipo, tava tudo dando muito certo. Tudo dando muito certo. A gente tava com um bom estoque de comida. A gente tava, tipo... Nossa, ninguém tava nos atacando. Tava tudo muito tranquilo. O que isso é um problema, porque você nunca sabe que hora que pode dar merda, né? E eu acabei cometendo o erro nesse tipo de jogo, que é me apegando demais a essas pessoas. Porque, tipo assim, conforme você vai jogando, eles vão conversando entre si, eles têm, tipo, os próprios conflitos internos, conflitos uns com os outros. Inclusive, eles podem até brigar entre si se dá algum problema, mas essa galera, tipo assim, ela tava muito de boa. Por serem todos, assim, parentes, entre aspas, tava todo mundo muito tranquilo. Até que eu sou atacado por uns bandidos querendo nos roubar, que eles nos atacam com granadas. E uma dessas granadas pega no irmão mais velho e quebra a coluna desse personagem. Ele não morre, a gente consegue, tipo assim, afugentar os inimigos. Só que agora eu tenho com um cara com uma coluna quebrada, que é outra coisa importante de dizer no jogo. Esse é um jogo que os personagens não têm barra de vida. Cada parte do corpo das pessoas tem uma própria barra de vida. Então, por exemplo, a coluna desse cara com a granada, tipo, deu um impacto que acertou a coluna, a ponto dela, tipo, chegar na barra de vida 0 e quebrar. Coluna quebrada nesse jogo, não tem como tu resolver, a não ser que você tem uma tecnologia muito avançada, que já é mais pro late game, que você consegue construir, tipo, próteses biônicas, né? Que é um jogo também que ele vai pro cyberpunk conforme você vai evoluindo. Só que eu tava muito, assim, no meio, assim, do jogo, né? Tipo, tava muito longe de ter isso. Então, e esse cara que quebrou a coluna era o meu fazendeiro. E não tinha mais ninguém que sabia cuidar bem, assim, de fazenda, como esse cara fazia. E agora o cara tava inapto a trabalhar, ele não conseguia. E eu não ia só, tipo, abandonar ele. Então eu fiquei com um cara acamado, que não conseguia trabalhar, consumindo os recursos, né, da base. Só que, cara, eu não vou abandonar esse cara é da família, a gente tá cuidando dele. Só que logo depois disso acontece um inverno pesado, onde todas as nossas plantações que estavam ali pra ser colhida ainda, vai tudo pro caralho. Tipo, o inverno mata tudo. E agora a gente não tem mais como plantar direito. Aí eu botei o resto do pessoal pra plantar, só que, tipo, eles não sabiam fazer com a mesma eficiência do cara. E com isso, aquela base que tava, tipo, em perfeita harmonia, foi ficando cada vez mais caótica, a gente tava sem recursos, tava todo mundo com fome, a ponto de outro ataque chegar e matar todo mundo, e eu pensar, caraca, cara, eu fiquei mal, tá ligado? Por um tempo eu falei, caraca, mano, tipo, porque eu fiquei muito imerso naquela história, eu pensei, porra, puta que pariu, Rimworld, né? É isso aí. Só de você falar, eu já tô imerso na história. Então, O que deu errado? Sim. Cara, sim. É aquele lance, tipo, desculpa interromper, mas é aquele lance, por exemplo, eu não consigo ser mal, por exemplo, no Baldur's Gate, né? Eu não consigo fazer o mal no Baldur's Gate, eu me sinto mal. Eu também NPC. não. É a mesma história, basicamente. O Paquito também não, mas... Mas então, E, cara, eu vou dizer, o Rimworld, ele é um jogo que ele te corrompe com o tempo, cara. Porque isso aconteceu bem no começo, assim, quando eu tava jogando. Isso me afetou tanto que eu fiquei, tipo, acho que um mês sem jogar. Eu falei, não quero mais jogar isso, me deixou triste, tá ligado? Corta pra mim hoje, jogando, tipo, papo de mais de 1000 horas de jogo. Cara, se eu tenho qualquer problema na base, cara, manda embora. Tipo, esse cara não consegue mais trabalhar. Cara, infelizmente, tu vai ter que, tipo, se virar no outro canto. Não dá, tá ligado? Já teve base que aconteceram em invernos gigantescos, assim, quebrar. Tipo, mesma coisa. Não tem mais comida. Cara, não tem jeito. Vão ter que partir pro canibalismo, tá ligado? E aconteceu, senão o pessoal ia morrer. Tá ligado? Porra! Então e é um jogo que te deixa... Cara, tem gente que joga esse jogo de forma muito cruel. Eu não chego nesse nível. Só que, cara, eu lembro que eu volto pra primeira vez que eu joguei esse jogo. Que eu vi, tipo, tudo isso me afetando tanto. Já tô até comprando. Tudo isso me afetando tanto. E eu jogando agora, tipo assim, que eu considero todo mundo só, tipo... não, é só um personagem de jogo, Eric. Nada vai... Só que eu falei, caraca, esse jogo me deixou mal, cara. Porque eu me importava com essa galera e agora eu não me importo mais. Isso é tipo, caraca, o que esse jogo fez comigo, tá ligado? E é isso, Rimworld é isso, gente. Tipo, e ainda mais eu jogo no modo difícil, cara, merdas vão acontecer. E se você, tipo, ligar muito pras merdas que vão acontecer, cara, o jogo vai te afetar, irmão. É doideira. Mas esse potencial narrativo que o jogo tem me atrai tanto que o tempo todo eu tô rejogando. E, cara, eu juro pra vocês aqui, eu tenho mais de 1500 horas de jogo, se considerar a época que eu jogava pirata e tudo mais. Caralho. Até hoje não teve uma base que eu tive, tipo assim, a mesma história que a outra, tá ligado? Sempre tem coisas diferentes acontecendo.
Eu ia perguntar por que tu considera, né, então, assim, importante levar esse jogo, assim, numa ilha deserta, mas esquece, 1000 horas já explica o porquê. Eu cacei guia no YouTube, por exemplo, o cara... Primeiro que assim, a guia pra iniciantes do RimWorld, 2h30. Mas o cara colocou entre parênteses assim, eu tenho 4.000 horas jogadas. É aquela análise Então da é. Steam, tipo, jogo chato, não tem nada pra fazer, 4.000 horas jogadas. Né? Eu já até montei uma historinha aqui na minha cabeça, tipo, eu posso criar um vilarejo, todos eles vão ser canibais. Aí quando eu for expandir vilarejo, eu queimo a floresta, jogo quem não presta na queimadura, aí eu vou ter carne pra uma semana. Pronto. Tem resolvido. gente que joga esse jogo É assim. fazenda, cara, né? Tem gente. O Paquito pensou Isso assim, aí. ó, peraí, dá pra matar todo mundo? Nossa, tô comprando pra uma... Lucas, quer uma cópia? Eu tô mandando pra ti a cópia também. Vou que comprei, tá ligado? Vou te comprei. Eu vou falar pra vocês, cara. Tem gente que joga esse jogo realmente, tipo assim, pra alimentar desejos sádicos, irmão. Que isso aí já acho um pouco problemático. Mas, cara, cada um joga como bem quiser. Mas eu lembro que eu fiz parte. Tu não precisa jogar RimWorld, tá? A pessoa não precisa jogar apenas esse jogo. Qualquer jogo, hoje em dia... É verdade. pra fazer esse tipo de coisa, cara, vai por mim. Cara, só que o RimWorld, como ele é um jogo que te dá muita liberdade, tipo, muita parada. Cara, eu lembro que eu fazia parte do subreddit de RimWorld na época, que eu tava muito viciado, né, lá pra 2016 e tudo mais. Cara, tinha gente que, tipo assim, a economia da pessoa se baseava em, ao invés de matar os inimigos que te invadiam, você tentava só, tipo, derrubar eles, aí você curava eles, pegava todos os órgãos, vendia pra uma outra base que precisava de órgão e ganhava teu dinheiro só baseado nisso, irmão. Isso eu acho que já, tipo assim, cara, não, isso aí, a pessoa tem que ser um pouco sádica pra fazer isso. Eu, por outro lado, girava a minha economia a ponto de plantando drogas e vendendo pra outras comunidades. Agora, porra, Não, tráfico tudo de bem. órgão, tráfico de órgão já é um pouco demais. Não. Aqui, a Super linha, de boa a aqui a sua linha foi economia cruzada, aí, tá Eric. ligado? Não. Caraca. Cara, 2 jogos, ô Eric. Eu vou falar de 2 jogos aqui pra ti. Que eu sei que um eu acho que tu vai gostar muito. Eu não sei se tu viu que eu te marquei hoje. Peraí, deixa eu abrir aqui. O que tu acha do Don't Starve? Assim. Muito bom, só que eu joguei tanto a ponto de eu enjoar dele. E se eu te disser que vão lançar um novo? Eu fiquei sabendo já vi o... Don't Starve Elsewhere. Cara, então, eu acho que ele já é um tipo de jogo que cai na mesma parada do Zomboid pra mim, tipo... Eu joguei tanto que eu tenho um pouco de repulsa dele hoje, sabe? Tipo, se eu pego pra jogar, eu fico tipo... dá uma preguiça, tá ligado? De tanto que eu joguei esse jogo em tão pouco tempo. O que o RimWorld nunca fez isso comigo. Então eu também levei tudo isso em consideração, tá ligado? Pra fazer as recomendaçções aqui. Tem um outro jogo aí bacana. também que tem... Cara, que ele te dá muita liberdade também. Tu pode ser também uma má pessoa, uma boa pessoa, mas ele é muito... O pessoal disse assim que ele é muito cruel com o jogador. Tu pode literalmente nascer no mundo sem os braços e as pernas. Já sei o nome, Quente. Não é quente, é frio. É o Kenshi, tá? Tu pode ser escravizado. Tu pode Eu já ser, vi muita cara, gente me recomendando enfim. esse jogo, mas eu nunca parei pra olhar, tá ligado? Mas o pessoal compara muito o RimWorld com ele e falam que, tipo assim, a crueldade do RimWorld existe de parelha com Quente, tá ligado? Só que o que me atrai no RimWorld não é a crueldade em si, tá ligado? Não, eu sei que não. a Não geração é de isso que eu quero história. dizer. Desculpa, eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que também é um jogo que te dá muita liberdade pra te resolver as inúmeras situações que tu vai encontrar. Desculpa, era isso que eu quis dizer. Não, tá? sim, disso eu gosto. E eu até tenho certo interesse no Quente. Acho que eu só nunca, de fato, parei pra olhar, tá ligado? Mas Bom, também dizem que é outro jogo, tipo, rejogabilidade infinita, tá ligado? ele tá custando R$23,19 nesse momento da gravação na Steam, tá? Não sei se vai ter aí pra outro... Vai ter promoção no dia que lançar esse episódio, né? Mas fica aí a Mas dica. o GOG ele entra direto em promoção também. É um daqueles jogos que tem aquela narrativa emergente, né? Você não tem... Que nem o RimWorld também, né? Você não tem uma história fixa, né? Você vai montando a história na sua cabeça de acordo com o que vai acontecendo, né? Cara, eu vou dar... Tem vários jogos que fazem isso. E não precisa não ter uma história, sabe? Um jogo que eu fiz muito isso, que eu tenho várias e várias horas jogadas aí,
Eu vou repetir de novo, é o Fallout 4. Que a história, tu joga uma vez e é isso. Cara, é chata a história. Quer dizer, a história é muito boa, mas a maneira que ela é contada e a interação do RPG ali, o lado RPG do jogo, é bem mal feita, tá? É bem ruim mesmo. Mas o modo construção desse jogo, aliado ao modo sobrevivência, é muito bom. Ele cria histórias únicas pra ti. Como, por exemplo, sei lá, eu tava indo lá coletar material pra construir, sei lá, alguma coisa na minha base e eu achei um Deathclaw. Eu tive que sair correndo porque eu não ia ter level pra lutar contra ele, entendeu? E por aí vai. Né? Isso é muito bom. Um jogo assim é muito bom. Eu gosto muito de jogos assim. Esse modo de construção aí de cidades aí do Fallout é bem completinho mesmo. É, muito bom. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra contribuir com o nosso programinha de hoje. Novamente em Word, pra mim um excelente jogo justamente por conta dessa narrativa dele, que gera tipo um jogo único cada vez que você vai jogar ele. E fica aí de recomendação. Espero não ter assustado muita gente com o jogo. O jogo não é só isso, não tenham medo. Tem, tipo assim, muitas coisas boas também acontecendo, mas assim, é um mundo cruel, então quanto melhor você joga, pelo menos coisa ruim vai acontecer com você, tá ligado? Mas assim, é um mundo de fantasia, né? Até sim, porque o mundo real não é tão cruel assim, né? Não, imagina. Obviamente. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, trazendo os nossos joguinhos praticamente infinitos aí. E gostaria de estender a conversa para vocês que estão nos ouvindo. Deixem aí nos comentários, se você tivesse a opção de jogar só um jogo, qual jogo você escolheria para ser o seu jogo pro resto da vida? A gente vai adorar ler os comentários que vocês têm. E estamos nos aproximando do nosso 50º episódio. Para quem caiu aqui de paraquedas, a cada 10 episódios mais ou menos, a gente faz uma leitura de comentários, uma leitura de e-mails. E esse mês, inclusive, é um mês especial porque a Última Poção vai estar fazendo 1 ano de existência. Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente contando, se você tá aqui desde o começo, o que você tá achando do programa, o que ele tem representado para você nesse último ano, enfim, qualquer coisa que você queira comentar sobre o programa no geral, manda na nossa caixa de e-mail também, ultimaporção@gmail.com. A gente vai adorar pegar para ler. Não se esqueça de avaliar esse programa. Diz pra gente quantas estrelinhas essa bagunça está valendo aqui no Spotify. A avaliação é muito importante pro aplicativo recomendar esse caos para mais gente. E ajuda bastante a gente na divulgação. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Hoje a gente tem perfil no Instagram e no Blue Sky. Só procurar lá por Última Poção que você encontra a gente. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço para todos vocês. Joguem muito videogame. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês. E quando forem comer qualquer refeição, certifiquem-se de que vocês têm uma mesa. Caso contrário, a chance de ficar maluco é muito alta. E lavem a mão também. É interessante lavar a mão antes de comer cogumelo. Tá? Valeu, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. E se forem pra ilha, não se esqueçam do filtro solar. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.